bem? Professor Daniel Marques aqui falando com vocês. Mais uma aula de história, beleza? Aqui direto do Super Concurso. Galera, hoje a nossa aula de história será sobre rebeliões emancipacionistas, tá? Muito importante entender do que a gente está falando, sempre como eu gosto de falar, né? Qual é o nosso eixo temático aqui? A gente está falando de Brasil colônia, né? A gente está falando do processo ainda colonial, e a gente tem que diferenciar as rebeliões nativistas das rebeliões emancipacionistas. Isso por quê? Por qual é a diferença? A diferença é a seguinte: no que se refere a nativo, a gente está falando de rebeliões que têm cunho próprio da terra ou local contra o império, tá? Mas é uma realidade local. Daniel, como assim? Uma realidade local, por exemplo, quando a gente falou sobre a aclamação de Amador Bueno, quando a gente falou sobre os emboabas, a gente está falando de uma realidade local que sofre pressão do Império Português, mas não tem a necessidade ou não tem o objetivo de alcançar a emancipação. E o que significa a palavra emancipação? Significa separação, independência, tá? Emancipar-se de algo é distanciar-se, tornar-se independente de alguma coisa ou de alguém, tá? Então, o que a gente está falando hoje é sobre as rebeliões super importantes, todo mundo já deve ter ouvido falar, senão eu vou falar, né, que mundo você vive. A gente está falando hoje sobre Conjuração Mineira, né, ou Inconfidência Mineira e Conjuração Baiana, tá? O nome Conjuração serve para os dois. A gente vai falar sobre essas duas rebeliões emancipacionistas, ou seja, que tem caráter de tornar-se independente de. E por que é tão importante a gente falar sobre essas duas rebeliões, tá? Porque elas vão marcar, são muito importantes para os dois estados, mas para o Brasil como um todo, né? Porque elas vão marcar o começo de um movimento por independência. Isso tem a ver com o ano que elas acontecem também, o período, tá? Vamos voltar um pouquinho, eu vou explicar sobre cada um e vocês vão perceber que apesar de acontecerem mais ou menos no mesmo período, elas têm características diferentes, muito diferentes, atingindo parte da sociedade diferente, tá? Com objetivos diferentes, tudo bem? Então vamos começar a falar sobre Inconfidência Mineira. Bom, primeira coisa que você pode perceber aqui é que Inconfidência Mineira acontece em 1789. Para os olhos mais atentos, você já vai saber que em 1789 acontece o quê? Revolução Francesa, tá? Então, é no mesmo ano que a Revolução Francesa. Qual é o macete aqui? Perceber que, se é o mesmo ano da Revolução Francesa, quais são as principais ideias que vão influenciar a Revolução Francesa? As ideias iluministas, né? Então, a gente pensa em 1789, pensa em Revolução Francesa, logo pensa em iluminismo, ou seja, você já sabe que a Inconfidência Mineira deve ter sofrido alguma influência do iluminismo, e sofreu, tá? A gente está falando da Inconfidência Mineira, que vai ser um movimento então organizado pela burguesia, digamos assim. O nome burguesia vai ser difícil de aplicar até aqui, mas a gente está falando de uma elite, se não a burguesia é uma elite econômica. Muito dessa elite, inclusive, são filhos de fazendeiros ou de mineiros ou de próprios exploradores do ouro, senhores de escravos, exploradores do período da mineração durante o século XVIII, tá? Então, o que a gente está falando? Dessa elite econômica que vai estudar na Europa, vai estudar em Portugal, vai estudar na França, né? E quando volta para cá, volta com as ideias iluministas. Caramba, Daniel, como assim? A galera vai lá, estuda na Europa e quando volta com as ideias iluministas. Essas ideias iluministas têm a ver com o quê? Né? Rapidamente falando, só lembrar do lema da Revolução Francesa, né? Liberdade, igualdade e fraternidade, né? São ideias de isonomia, princípio de igualdade de direitos, igualdade no tratamento jurídico, né? Maior participação da burguesia. Você sabe que a Revolução Francesa ela tem um caráter burguês. Então, o que a gente está querendo dizer? Que esses jovens voltam com ideias de liberdade, voltam para uma colônia, né? Você sabe que existe o Pacto Colonial, ou seja, Portugal. O que é o Pacto Colonial? Você já sabe, já assistiu nas salas de colônia, mas só recapitulando. Pacto Colonial, a colônia produz, né? É obrigada a produzir, só
para a metrópole, né? A metrópole explora a colônia e fica nesse ciclo. A colônia não pode produzir e comercializar com outro lugar, somente com a sua metrópole. Ou seja, é um pacto rígido ali na exploração. E no período da mineração, muito mais, porque a gente falou na última aula sobre como a mineração, o período minerador, ele vai ser cheio, lotado de quê? De pressões por parte dos portugueses, né? Pressão em relação ao quê? Aos impostos, pressão em relação à forma como a taxação do ouro acontece, tá? Então, da quinta, da derrama. Então, o que a gente está querendo dizer aqui? A gente está falando que a Inconfidência Mineira vai surgir justamente no momento de contestação ao Império Português. Então, as ideias iluministas vão juntar com a raiva, com a insatisfação do Império Português, junto com ideias políticas que prezam por independência, por igualdade, liberdade, tá? Essa elite econômica, então, ela vai passar a se organizar em Minas Gerais. Em 1789 vai eclodir a Inconfidência Mineira. Tá? O objetivo era tornar Minas Gerais um território independente, tá? Bom, Daniel, tinha um significado? Bom, se você quiser uma referência disso óbvia, a própria bandeira de Minas Gerais, né? O triângulo representando as três ideias iluministas principais, triângulo vermelho, né? E aí você tem liberta quae seratamen, que é a frase em latim que significa liberdade antes ou ainda que tardia, né? Ou seja, a liberdade, a ideia de liberdade muito forte, ideias iluministas presentes na bandeira de Minas Gerais até os dias de hoje. Tá? 1789 faz logo a ligação. Daniel, dá certo? Não, não dá certo, né? A gente sabe que durante a Inconfidência Mineira a gente tem um personagem muito importante, muito conhecido como Tiradentes, né? Você conhece como feriado aí, né? Legal. Tiradentes, soldado, não fazia parte dessa elite econômica que vai fundamentar a Inconfidência Mineira. Por isso, quando a Inconfidência Mineira, é deflagrada, ou seja, descoberta, desvendada por uma traição, né? O que acontece? Todos sofrem punições. Vão para a Europa, como forma de exílio, para Portugal, para a Espanha, mas Tiradentes não. Tiradentes, acontece o que com ele? Por não fazer parte dessa elite econômica privilegiada. Tiradentes vai ser morto. Né? Não só morto, né? Vai ser primeiro enforcado, depois esquartejado, vai ser seus pedaços, seus restos mortais arrastados pelas ruas de Ouro Preto. Então, a gente está falando de um movimento que gerou preocupação, porque só existe esse tipo de estratégia por parte do Império Português, de enforcamento, de demonstrar para as pessoas a força do Império Português, se elas temem as pessoas, né? Então o que eu faço? Eu uso como exemplo para que não aconteça mais. Isso já mostra a preocupação de Portugal, né, com o domínio e o controle da colônia. Bom, diferente da Inconfidência Mineira, que é um movimento organizado pela elite econômica, que tem aspirações que tem a ver com a independência, com o liberalismo econômico, a Conjuração Baiana é um pouco diferente. Daniel, sou péssimo com data, nunca vou saber nada. Cara, tu já sabe que 1789 é a Inconfidência Mineira, que é no mesmo ano que a Revolução Francesa, por isso iluminismo, tu já fez o link, tu é esperto. O que tu vai fazer? Vai trocar os dois últimos números. Se uma foi em 1789, a outra foi em 1798. Pô, não é difícil, né? Dica tranquila pra você fazer, ó. 1789. Lembra só de uma. Aí a dica. Lembra só da Inconfidência Mineira. Depois o que tu faz? Troca os dois últimos, né? Não vai me trocar os dois primeiros, hein? Troca os dois últimos. E aí você já tem um macetinho pra te ajudar, se você for ruim com datas, né? Mas vamos voltar ao que interessa. A Conjuração Baiana, ela é um movimento completamente diferente da Inconfidência Mineira. Isso porque a Conjuração Baiana é um movimento popular. A Conjuração Baiana tem uma característica popular, tá? Quem é que participa da Conjuração Baiana? Primeiro, a Conjuração Baiana tem outro nome. É também conhecida como Revolta dos Alfaiates. Colocando aí a popularidade do movimento, né? Os alfaiates são uma categoria enquadrada aí como médio para baixo, né? Para quem não sabe o que é um alfaiate nos dias de hoje, é como se fosse um modelador de roupas, tá? Algo próximo ao costureiro, alguma coisa do gênero. A Conjuração Baiana, então, ela vai
ela vai se colocar de uma forma antagônica, ou seja, o oposto da Inconfidência Mineira. Enquanto a Inconfidência Mineira foi liderada e organizada por uma elite econômica, a Conjuração Baiana foi organizada pelos setores populares de Salvador. Tá? Ou seja, é um movimento antagônico, o oposto. E os objetivos da Conjuração Baiana também não são ideias iluministas. Quais são os objetivos, então? Primeiro, melhoria da condição social, menor taxa de abandono, né, daquele território. A gente tem que lembrar que o Nordeste, depois do processo açucareiro, ele começa a ser gradativamente abandonado pelo Império Português. Tá? Isso vai se tornar definitivo quando a família real vier para o Brasil, mas esse é assunto para a próxima aula. Então, a gente está falando de condições sociais. Os motivos que levam à Inconfidência Mineira não são os mesmos que levam à Conjuração Baiana. A Conjuração Baiana tem outras aspirações, né? Uma delas, inclusive, é o quê? É o fim da escravidão. Ou seja, você percebe que uma tem uma característica popular e a outra tem uma característica burguesa ou elitista, né? As duas buscam independência e emancipação. A Conjuração Baiana também quer emancipação do território. Mas são formas diferentes de buscar a emancipação. São motivos diferentes, são setores da sociedade diferentes que estão clamando por emancipação, por mudança, tá? Então fica essa diferença aqui, fica essa exposição muito importante para qualquer prova que você vai fazer, tá? Para Enem, para UERJ, para ESA, não interessa. Se tem história na sua prova, história do Brasil, com certeza você tem que estudar rebeliões emancipacionistas e prestando bem atenção nessa diferença entre Inconfidência Mineira e Conjuração Baiana, que é algo que eles sempre pontuam, porque apesar de fazerem parte do mesmo movimento, rebeliões emancipacionistas têm objetivos, características e formações diferentes também. Tá? Fica também a dica da data em relação à Revolução Francesa e a característica iluminista da Inconfidência Mineira, e a troca no finalzinho ali, né, que eu já expliquei para vocês dos dois últimos números em relação à Inconfidência Mineira, falando de Conjuração Baiana. Beleza, galera? Espero que vocês tenham gostado, tá bom? Essa foi a nossa aula sobre rebeliões emancipacionistas. Estudem principalmente essa relação entre Revolução Francesa e Inconfidência Mineira, tá bom? E essa diferença entre Inconfidência Mineira e Conjuração Baiana na formação dos seus setores e seus objetivos. Forte abraço e bons estudos a todos!